o que aconteceria quando o Demolidor, o nosso herói da periferia, como eu gosto de chamar aqui no canal, saísse de sua periferia, saísse de sua cidade e fosse para uma região rural? Será que ele continuaria mantendo as suas tradições e os seus pensamentos a respeito da burguesia? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje no quadrinho em que o Demolidor saiu da sua periferia e foi combater os ricaços do agronegócio. Cheguei mais uma vez e dessa vez para falar de novo da saga do Demolidor, né? Saga essa que já tem praticamente uma série só dela aqui no canal. Eu comecei falando do Demolidor avulsamente, falando de outras HQs do Demolidor, e quando eu pensei, quando eu menos esperava, eu comecei a falar só dessa fase, porque a todo volume eu tenho 3, 4 vídeos para falar, né, de cada volume. Eu tava até pensando em fazer uma série de shorts resumindo cada volume a partir da minha ótica, porque, cara, a cada fase que passa, eu tenho aqui, ó, uma trilogia do Frank Miller com o Demolidor, que inclusive vocês devem conhecer. Inclusive eu vou pegar aqui pra vocês. Eu peguei o volume 1 aqui da trilogia, que é essa, Demolidor por Frank Miller e Klaus Johnson. Eu ainda não a li, né? Eu tenho essa trilogia aqui, eu acho que eu comprei ela esse ano. Ela é muito bem feita, é um encadernado muito bonito. Inclusive, ó, traços muito bacanas, assim, tipo, muito legal. Um negócio até mais clássico do que o da Innocent, até porque é o Klaus Johnson e não o John Romita Jr. E eu ainda não as li. Como eu falei, eu li muito pouco da fase do Frank Miller. E eu sei que é muito mais fácil dizer que a fase do Frank Miller é a melhor fase do Demolidor. Eu acho que é unânime aí no YouTube, a galera que fala sobre Demolidor fala que a melhor fase do herói é nas mãos desse quadrinista aqui, desse roteirista aqui. Mas quanto mais eu leio a saga da Innocent, mais eu não me sinto sozinho, né? Porque eu acho que a melhor fase do Demolidor é a fase dele com a Innocent, ponto. Eu acho, sabe? Eu entendo que o Frank Miller, ele foi responsável por criar esse Demolidor do jeito que conhecemos. Ele fez o Demolidor Homem Sem Medo, ele fez a Queda de Murdoch, que antes de qualquer coisa colocou o Demolidor no mundo dos quadrinhos. O Demolidor, ele não era nada mais do que um herói assim de terceira linha. E com o Frank Miller e suas boas histórias, o Demolidor conseguiu, né, ali um patamar muito acima, né, do que ele tinha antes do Frank Miller. É basicamente como se determinado jogador tivesse jogado em um time pequeno e feito esse time aparecer para o mundo. Talvez talvez que o Ronaldinho tenha feito com o PSG, não sei. Algum exemplo aí vocês busquem, né? Eu só sei que depois que ele passou, né, quando ele pôs as mãos no Demolidor, ele fez uma obra fantástica, não só no Demolidor, mas na Elektra e todo esse mundo aí ao redor do Demolidor. Mas eu sou uma pessoa que me considero anti-saudosista ao máximo, né? Assim, eu sempre tento, obviamente, excluir essa questão de porque ser mais velho ou porque ter vindo primeiro significa que é alguma coisa melhor. Existem muitos desses debates aí no mundo dos animes, bastante mesmo, tipo, por exemplo, Dragon Ball. Mas Dragon Ball é bom porque tudo que veio depois, e a partir dele eu não acho que isso seja linha de métrica, né? Eu acho que sim, ele é revolucionário, ele tem os seus valores, mas o ponto aqui não é ser revolucionário. O ponto aqui é fazer coisa boa ou não. E eu acho que depois do que o Frank Miller fez, a Innocent conseguiu aproveitar o Demolidor demais. Inclusive, melhor do que o Frank Miller. Se eu fosse, digamos, acabou o mundo, só tem você para escrever Demolidor, você vai ser o próximo roteirista do Demolidor. Eu, particularmente, me inspiraria muito mais nessas histórias aqui da Innocent do que as próprias do Frank Miller. Eu sei que eu vou estar me inspirando em uma coisa que se inspirou em outra, eu não vou negar aquela, mas eu particularmente gosto muito. Essa quase que uma antologia foi muito boa para mim conseguir ficar imerso no mundo dos quadrinhos de fato, porque é a primeira grande fase, vamos dizer assim, que eu tô lendo, porque ela vai ter 9 volumes, o que vai dar mais ou menos assim uns 45 capítulos, 50 capítulos, que é muita coisa para mim, assim, uma pessoa que comecei a ler tem pouco menos de 3 anos, bastante. Então eu acredito que foi muito boa mesmo pra mim, e eu tentaria fazer uma coisa não muito parecida com a Innocent para ter o meu toque de originalidade, mas eu beberia muito dessa fonte aqui da Innocent e não do Frank Miller, até porque beber da fonte do Frank Miller fica meio estranho. Então vamos falar sobre o quadrinho agora de fato.
Pois bem, o quadrinho ele começa quando o outro basicamente acaba, né? Aqui você tem duas histórias antes dele, né? Que é essa história aqui, a primeira do quadrinho, quando ele entra ali na vida de um casal que está passando por alguns problemas. E depois tem essa história aqui do Pyro e do Blob, ali numa pequena cidade tentando recrutar uma mutante. E aí o Demolidor meio que salva essa mutante e derrota eles dois. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, né? O que eu vim falar acontece um pouco depois, acontece aqui, ó. A partir dessa edição aqui do Demolidor 271, né? A partir dessa edição, que é quando o Demolidor, vagando por aí, ele encontra um cara que a gente já falou dele aqui no último volume. A gente falou dele quando o Demolidor salvou a vida de um cara de ter caído ali, do seu jatinho particular ter caído ali na neve, né? Ele estava viajando para o norte dos Estados Unidos e foi lá onde ele conseguiu conhecer esse cara, que é o Skip, né? Que é esse rapaz aqui, né? Esse aqui, ruivo do bigodão. E depois disso, a gente não sabia de mais nada ali do Demolidor e dele e tal. A gente só sabia que aquele avião tinha droga. E o Demolidor foi caminhando, fugindo, espairecendo somente, como ele fala várias vezes aqui, não com essas palavras, mas ele chega e fica falando disso, que precisa abrir a mente e tudo mais. E a gente chega e conhece de fato quem era esse tal de Skip. O Skip, ele é um cara ricaço, um grande empresário, um grande burguês ali do agronegócio, com muitos, mas muitos animais ali em suas fazendas. Você tem aqui algumas imagens, ó, dele, os porcos dele, as galinhas dele, e ele é um cara completamente odiável. Ele foi um vilão feito para ser odiado. Ele fala basicamente que os porcos não precisam de pernas, já que eles não vão caminhar, eles vão ficar enjaulados. Mas as galinhas não precisam de asas e tudo mais. Ele está tentando cada vez mais transformar os animais em carne artificial. E desde o início você tem esse debate aí, né, no que se diz vida, se o animal ele é humano ou não. Basicamente isso. Ele é do time que completamente desumaniza os animais, que acha que os animais são a mesma coisa que plantas e tudo mais, e tem esse debate sobre o ativismo ambiental aí dentro do quadrinho. Inclusive porque a personagem Brand, né, a Brand que a gente vai ver posteriormente, que é a filha do Skip, ela é uma feminista ativista do meio ambiente e é completamente o avesso daquilo. Ela traz esse contraponto de longe, assim, muito, é uma ponta da corda e outra ali com o pai dela, que é um traficante, mas a gente não foca tanto nesse tema aqui nessas edições, porque o mais importante aqui para o desenvolvimento da obra é a questão dele ser um cara totalmente imbecil ali, tratar os animais apenas visando o lucro, visando o dinheiro, sendo mais uma vez, né, um vencedor. Ele é um vencedor, no capitalismo ele é um vencedor. E é basicamente isso. Ela entra em contato com o Demolidor conversa com ela e é aquilo que a gente sempre vê. Você tem aqueles dois pontos, um completamente avessos do outro e o Demolidor no meio. Claro, ele é o protagonista, ele vai ser aquele cara que vai dizer calma, não é bem assim, e vai trazer o que pra mim foi surpreendente, a posição do Demolidor, que eu nunca imaginei que eu viria isso numa grande obra de quadrinho. Posteriormente a gente vai ver que o Skip ele lidera ali a sua empresa com diversos cientistas que tentam modificar o DNA, né, de vários animais ali para que a sua fazenda consiga prosperar cada vez mais. E aí, né, você tem essas questões aí, galinhas e tudo mais modificadas, e ao mesmo tempo, nessa mesma empresa, ele modifica mulheres, algumas mulheres, para que ele tenha a esposa perfeita. Ele quer ter a esposa perfeita, ele quer ter a esposa que cozinha, a esposa que fica em casa, que não reclame e tudo mais, mas com alguns toques de humanidade. Ele não quer uma pessoa que concorde com ele 100%. E isso é muitíssimo interessante, porque eu acho que é óbvio você chegar aqui e falar, não, por fazer isso com humanos não pode. Fazer isso com porcos e galinhas talvez seja discutível, né? Eu acho que vai chegar esse nível de debate, e o quadrinho traz isso pra gente. O quadrinho traz isso porque
Até onde vai a necessidade de lucrar? Eu acho que esse é o principal pensamento que o quadrinho traz pra gente aqui nesse início. Qual é, né, até que ponto vai? Né? Será que um dia nós vamos estar modificando ali artificialmente pessoas para melhorar as nossas relações interpessoais? Tá ligado? É uma questão muito interessante. E aí a Brandy, a filha do Skip, né, a filha desse burguesão, tem a brilhante ideia de destruir parte de uma das fazendas do seu pai para que evidencie, para que fique ali gravado como é maltratado os animais daquela região, daquela fazenda dele, fazendo com que ele perca contratos, que ele perca moral, que ele perca credibilidade. E depois de fazer tudo isso e conseguir, ela conseguiu destruir, conseguiu gravar, a 09, que é a principal, né, o principal experimento ali que foi apresentado pra gente, ela também é liberta. E ela é uma mulher que, assim, ela não é a mulher perfeita, é óbvio que não, ela tem diversos defeitos. Quando ela vai cozinhar, ela erra, ela corta a mão, mas ela tem poder de regeneração, então para isso para ela tem pouca importância. Ela é muito bonita, que ela é desenhada de forma muito legal, o cabelo dela é foda, ela é padrão de beleza total. Vai ter algum wallpaper dela super lindo aí para me colocar aí na tela para ficar muito autoexplicativo essas minhas afirmações. Mas tem aqui, ó, essa capa. É muito interessante porque o nome do primeiro capítulo que traz esse tema se chama Genimatrix, né? O primeiro capítulo desse arco se chama Genimatrix, que é muito interessante, né? A gente tem ali essa questão, né? Até onde vai, até onde a gente pode mexer nesses genes e tudo mais. E o segundo capítulo é a libertação, né? A libertação, aqui tem ela, não sei nem se eu posso estar mostrando essa foto dela, mas eu acho que posso. E ela está sendo libertada com os outros animais que a Brandy destruiu ali da fazenda, e isso é muito interessante, porque um debate muito abstrato que a gente tem ali é o do Demolidor. Ah, mas você libertando porcos que sempre estiveram presos, você acha que ele vai viver na natureza? Você está fazendo isso pelo amor aos porcos? E aí a Brandy fala que não, porque não é só salvar esses porcos aqui que a gente vai resolver o problema ambiental, não é só soltando todo mundo, a gente precisa evidenciar uma das empresas. Esses porcos vão morrer muito provavelmente na natureza, ou vão ser recuperados, mas né, que sejam por um bem maior, que não seja para entrar na comida, na casa, que não seja para entrar no prato de comida de alguém, sendo vendido dessa maneira tão artificial que ele foi, favorecendo o lucro do seu pai. Em contrapartida, nós temos uma historinha dos inumanos, mas não é nada importante para a questão social aqui, né, do quadrinho. O que aparenta ser é que essa 09 seja a filha do Raio Negro, que foi jogada de lá da Lua, porque eles por algum motivo não podiam ter mais algum filho. E eu não sei, né? Eu ainda não li, eu só li o que está nesse volume 6, o volume 7 inclusive está aqui para mim ler assim que eu puder. Então muito provavelmente esse vídeo vai ter uma parte 2 pra gente ver o desfecho do Demolidor, o que odeia o agronegócio. E eu nem sei se vai acabar no 7º, viu? Talvez ele acabe até no 8º. E aí você tem essas questões do Demolidor, da 09... Da artificialidade da 09, de onde levou, de onde o capitalismo, vamos dizer assim, onde essas grandes corporações, porque é muito interessante você bater em grandes corporações, porque é muito fácil, até os capitalistas não gostam das grandes corporações, eles lutam pelo fim delas, até os liberais, até os ANCAPs não gostam das grandes corporações, eu muito menos, né? Mas eu acho que o mais interessante aqui é bater nos capitalistas como um todo, porque o Skip nem é uma grande corporação assim. Ele tem lá sua fazenda, tem lá sua riqueza, ele tem muito dinheiro, mas por ser algo fictício, a gente sabe que nunca vai ser o Elon Musk, nunca vai ser um desses burgueses que aparecem pra gente, porque os principais estão intocados porque é muito mais fácil. E daí chega outro cara que é Rifle, o nome dele que não tem tanta influência assim, mas o nome dele é Rifle, né? E a primeira fala dele é tipo, lindo, quanto tudo isso custou, quando ele fala das armas, né? E o nome do capítulo é o cinzeiro de $1 bilhão, que é muito interessante. E aí, por fim, acaba esse volumão. E nem sei se pode chamar de volumão, mas o decorrer da história vai estar para lá do futuro, mas ele só basicamente apresentou os personagens e trouxe esse pensamento do Demolidor. Tenho muito medo de que futuramente se perca. A crítica se perca, porque fez muito sucesso essa história aqui, pelo que eu pude perceber, e a gente alongou ela
esse arco mais do que ela pensava inicialmente, mas uma coisa que eu queria trazer aqui é a questão do início, a questão da 09. Quem era a 09, quem eram as outras 8, ou quantas fossem, não sei quantas eram, se eram 20, se eram 30 mulheres modificadas ali pelo Skip. Mas elas são mulheres que são vítimas da indústria da beleza no mundo capitalista, ali no mundo em que o Demolidor vive, né, na Terra 616. Isso é muito importante, porque em determinado momento a gente tem o Skip como uma vítima também. Assim, não dá pra dizer, né, que não é. São todas as pessoas, ele, como eu falei, ele é um vencedor. No mundo do capitalismo, ele é um vencedor. E ele quer ser cada vez mais um vencedor, ele quer cada vez mais lucrar, ele quer ter a mulher perfeita, ele quer vender mais, quer ser o melhor de todos, porque essa é a ética capitalista. E é outra coisa que é evidenciado no quadrinho, são esses os problemas. Não sou eu que estou colocando, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou tirando aqui de onde não existe. São esses os problemas que são evidenciados ali no quadrinho. Mas outra coisa muito interessante é essa, né? Que o Demolidor, ele vê aquilo, todos esses problemas que claramente acontecem por conta do capitalismo, por conta do nosso sistema que a gente opera, que são problemas. E o que é muito interessante, antes de tudo, é saber que no socialismo também haverão problemas. Né? Eu falo isso com plena certeza. Vai ter coisas que a gente vai ter que debater para resolver. E a questão do capitalismo é que esses problemas não dá para resolver dentro do capitalismo, só se a gente sair. E é por isso que eu tô aqui. E o Demolidor chega com esse pensamento de que não, mas peraí, você, Brand, que está tentando destruir isso dessa forma tão radical assim, você quer chegar lá e quer acabar com tudo, é algo muito superficial, é algo que não vai resolver. É algo que é injusto e é injusto na forma de justiça, na forma que o Demolidor sempre opera. O Demolidor sempre é brando, ele chega e fala, não, é injusto, de acordo com a lei tá errado, não vou fazer, eu faço o que eu acho que tá certo, e é isso. E ele fala que tem uma raiz do problema. O Demolidor ele chega e fala isso. O Demolidor marxista? Não chega a ser isso, mas ele é muito mais inteligente do que essa militante aí com tanta garra, que é muito interessante, mas que não tem aquela questão, né? Falta o trabalho de base, vamos dizer assim. E é basicamente isso que o Demolidor fala ali pra ela, que existe um problema muito maior, e essa é a questão. Eu acho que as histórias em quadrinho, elas tratam muito dessa questão do momento e da urgência do momento, né? Aqui, quando você tem aquele ladrão de bairro, vai matar a velhinha, eu chego lá, salvo ela, ixi, está tudo bem, nunca mais vai acontecer crimes. É sempre essa sensação de êxtase que acontece quando coisas assim acontecem, e a gente sabe que não é bem assim. E o Demolidor, ele faz isso porque, obviamente, ele não tem essa influência, ele não pode se candidatar politicamente, até porque ele usa uma máscara, e ele nem mesmo quer isso. Ele só é uma simples pessoa, quase que a política, que tenta fazer o que pode de acordo com seus poderes. E aí você tem todo aquele debate de grandes poderes, vem grandes responsabilidades, ali dentro do Demolidor também, e dentro de qualquer outro super-herói, né? Obviamente o Homem-Aranha, que tá inclusive nessa capa e aparece, né, numa história isolada ali juntamente ao Demolidor, mas que eu não achei tão interessante trazer. Mas ela é muito mais, essa questão é muito melhor debatida dentro do universo do Homem-Aranha, especialmente quando ele tá sozinho, tá? Porque quando o Tony Stark é o cara que ajuda ele a resolver os problemas, não fica tão positivo assim. E é basicamente isso. Eu vim aqui somente falar da HQ, falar sobre os conceitos que ela aborda, falar sobre esse modelo. Para você que está em dúvida, se você quer ler essa fase da nossa, mais uma vez, leia. Nem que seja online, faça qualquer coisa que você puder ler, se você quiser, se você tiver vontade de ler, leia. Né? E essa foi a minha abordagem, foi a minha interpretação de acordo com o que a nossa tem que se passar. Se você acha que o Demolidor só chegou lá e apartou uma briga de pai e filho, ok, pode achar isso, você pode achar, você tem todo o direito de achar. Mas a minha questão foi maior. Eu acredito que o Demolidor fez uma grande crítica à burguesia, fez uma grande crítica ao agronegócio mais uma vez, e desde já, né, é bom deixar frisado aqui que questões como essa não são tão fáceis assim de se pensar. A gente tem que sim bater em coisas como essa, a gente tem que chegar, né, como o Demolidor fez, a gente tem que chegar, tem que olhar, tem que ver que tá errado, tem que ajudar a destruir, tem que colaborar na destruição, como fez a Brand, mas a gente tem que manter os olhos bem abertos para a raiz do problema e, obviamente, criticar, né, se a gente sabe que o problema está na raiz, a gente tem que criticar até a última folha lá em cima. Né? A gente sabe disso, né? Então não é somente bater em coisas que são politicamente corretas de que se bata, como você
sabem, né? Ah, bater no agronegócio brasileiro. É muito fácil ser de esquerda e crescer batendo no agronegócio brasileiro, né? Como o Felipe Neto fez. Precisamos questionar o grande acúmulo de capital. Mas é claro que nós precisamos fazer isso. Isso é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que é muito fácil. E esse não é o papel do canal, inclusive muitas pessoas podem até discordar, mas eu tento ao máximo trazer questões o mais próximo da nossa sociedade possível. Porque isso aqui não é uma simples história batendo no agronegócio. É uma história batendo em como as pessoas batem no agronegócio. Porque ele chega na brand, que é uma pessoa despreparada para fazer aquilo, que trata de forma superficial o assunto e fala, não é bem assim, a gente tem que caminhar de outra maneira, a gente tem que pensar de outra maneira, tem que pensar de uma maneira mais séria e pensar no negócio um pouco mais organizado. E é isso que eu acho que é super interessante e é isso que eu concordo com o Demolidor. No mais, é só, o vídeo ficou longuíssimo, eu não estou mais cortando os vídeos porque eu estou conseguindo falar como se nada estivesse me atrapalhando e eu não preciso mais ficar cortando, picotando os vídeos, não me atrapalho mais, mesmo assim o vídeo fica gigante. Não é aquela coisa de sempre curtir, compartilhar, entrar no grupo do WhatsApp para a gente debater temas como este e reflitam sobre o tema do quadrinho, que eu acho que é a coisa mais importante, e comentem aí qual é a opinião de vocês, o que vocês acharam desse quadrinho. Tamo junto e a partir da próxima semana, todo final de semana, vocês vão ter mais um vídeo desse aqui. Valeu, é nóis.